Saúde da amada igreja com a paz do Senhor, amados. É, Quero deixar um versículo, uma mensagem, né, baseado na vida dos irmãos de Tessalônica, nossos queridos irmãos que ali aceitaram a Cristo em meio a perseguições, tanto de judeus como de gentios, que não teve uma base muito forte, porque aquele que pregara teve que sair abruptamente de perto deles, nosso irmão Paulo, mas com um pouco que receberam do ensinamento, da instrução, se tornaram modelo. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, ele disse que a fé dos Tessalonicenses era uma fé que invejável, vamos dizer assim. Era conhecida de toda aquela província. E olha que Tessalônica era uma das maiores cidades da região, né, com mais de 200 mil pessoas. Ficava no entroncamento e se tornava obrigatoriamente uma cidade de viajantes. Então, quando Paulo escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, e o versículo, a partir do versículo 2, ele diz assim: Sempre damos graças a Deus por todos vocês, em versão NVI, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. Amém? Aqui, amados, nessa breve leitura podemos enxergar que, embora Paulo tenha passado pouco tempo em Tessalônica, ele deixa claro que o evangelho que ele levou para a igreja ali não foi um evangelho formado só de palavras. E ainda que fosse, não seria palavras vãs. Ele diz também que o evangelho que ali chegou foi envolvido em poder. Poder que fez com que a fé dessas pessoas acabasse sendo edificada sobre a graça, sobre Cristo. Coisas que hoje em dia está difícil, amados, acontecer. Ouvimos e vimos muitas falácias, pessoas querendo que você coloque a sua fé sobre aquilo que não é sustentável, que não tem base bíblica. Mas Paulo nos deixa um referencial. Os tessalonicenses, por mais perseguidos que foram, por terem, tem toda uma, se formos analisar, tem toda uma problemática aqui. Paulo teve que sair de Tessalônica, se eu não me engano, para Bereia,
por causa de pressões internas, mas a preocupação dele era tanta que pediu para Timóteo voltar a Tessalônica posteriormente. E algum tempo depois ele escreveu essa carta, porque ficou sabendo de como o evangelho cresceu, prosperou ao redor, não somente em Tessalônica, mas nas suas circunvizinhanças. Porque o povo tinha a sua fé baseada na palavra, baseada em Cristo Jesus, e não olhou para as suas limitações, não se calaram. Coisa que acontece muito hoje. Infelizmente, as pessoas se calam diante de certas circunstâncias, alegando que por ser cristão não gosta de se envolver com isso ou aquilo. Na verdade, eu entendo que, como cristão, eu tenho que ser objetivo e partidário. Partidário. Eu não posso ficar em cima do muro, eu não posso querer agradar a gregos e a troianos. Não. Assim como o Senhor Jesus eu tenho que ser. Ele é o nosso exemplo. E o nosso Deus, ele não é apartidário, ele tem um lado, a verdade. Ele não é parcial, ele é imparcial. Partidário e imparcial. Ele tem um lado, a verdade, a santidade, a unidade. Ele não abre mão de que a sua igreja seja santa, seja pura. Ele não abre mão que você, como cristão, use a sua fé, porque sem ela é impossível agradá-lo. Ele não se agrada com essas coisas que se vêem por aí, pessoas usando o nome de cristãos e, no entanto, perdendo a sua essência por causa de coisas materiais. Você quer mostrar que é um cristão de verdade? Se afaste do pecado. Viva uma vida santa. Tenha fé em Deus, não nas coisas materiais. Essa esperança que Paulo fala para os Tessalonicenses, mas na frente, nos versículos posteriores, ele mostra no que eles esperavam. Eles esperavam no retorno, a esperança dos céus, no Filho de Deus. Eles esperavam em Cristo. Eles esperavam na sua ressurreição. Eles esperavam no arrebatamento da igreja. Nisso estava depositado a fé e a esperança do povo de Tessalônica. Não numa casa nova ou num carro novo. Os seus bens eram divididos entre aqueles que confessavam a Cristo e passavam por situações difíceis, tendo suas casas sendo retirados, seus bens, seus imóveis, porque eram cristãos. Era isso que acontecia na época de Paulo, quando não morriam. Como diz o livro em Hebreus, tendo os seus bens espoliados, ele não olhando somente as coisas daqui, mas esperando algo futuro. Então, igreja, temos uma responsabilidade ímpar
de levar este evangelho puro, genuíno, às pessoas, que elas possam acreditar, que elas possam crer em Cristo, como o povo de Tessalônica creu. E que você, assim como os tessalonicenses, possam ser canais de bênção para todos aqueles que lhe rodeiam. Porque a palavra ainda no capítulo 1 diz que este povo, que não teve uma assistência longa, ao contrário, foi um corte abrupto do seu líder. Mas mesmo sem a presença de um apóstolo ali presente, pela fé, pelas palavras que eles absorveram e a fé que produziu através desta palavra, foi o suficiente para Paulo escrever para eles dizendo: eu ouço que outras comunidades falam, então, acerca da vossa fé, eu não preciso dizer nada, porque as outras comunidades, a circunvizinhança, as outras cidades já me passam relatório da fé de vocês. Amém, queridos? Que possamos agir dessa forma. Deus te ama, te salvou em Cristo Jesus e hoje está te orientando através do seu Espírito a ser santo, a ter fé, a andar de forma digna daqueles que foram chamados para este evangelho. Você é a igreja do Senhor, não se esqueça disso. Não envergonhe o evangelho de Cristo. Amém? Eu quero orar por tua vida. Pai Santíssimo, Deus eterno, diante da tua presença nesta manhã, eu quero louvar-te e engrandecer-te por todos os benefícios que tu nos tens feito. Por mais um dia, Senhor, que tu nos desse para neles nos alegrarmos e nos regozijarmos e adorarmos o teu santo e poderoso nome, porque tu és Deus. Pai, eu quero nesta hora, papai, aproveitar este momento e orar pela vida, Senhor, daqueles que estão nos ouvindo por este canal de comunicação, visual ou audivelmente. Senhor, eu quero abençoar estas famílias, abençoar, Senhor, a graça, a fé, Senhor, que elas sejam amigas, irmãs, a sabedoria, que ela entre na mente, Senhor, e dê condições e capacidade a todos aqueles que nos ouvem, de andar conforme o chamado, como disse Paulo, Senhor, não envergonhando o teu nome, não sendo pedra de tropeço para ninguém, mas com as nossas vidas, Senhor, propagarmos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Continua, Senhor, dando graça a estas famílias, abençoando, pondo pão na mesa, Senhor, curando. Nesta hora eu oro, Pai, para aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enfermos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça seja, Senhor, alcance agora, Pai, estas famílias que estão enfermas, e que teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrame agora, Senhor, o teu bálsamo, e que essas pessoas sejam curadas completamente de suas enfermidades, porque a tua palavra não só veio, Senhor, por filosofias, que aliás nem filosofia é. O evangelho não veio simplesmente em palavras, mas também em poder. Então que este poder alcance agora a cada família que está debilitada, aos nossos irmãos, Senhor, no Espírito Santo, em Minas, Senhor, aos irmãos, Senhor, que estão espalhados por aí afora, Senhor, pregando a tua palavra, Senhor, precisando de um apoio, Pai, eu oro por estas pessoas, peço a ti agora, Senhor, por cada um delas, Senhor, as famílias enlutadas, Senhor, lá, Senhor, que no exterior, Pai, aqueles que estão aqui também passando por privações devido às barragens que estouraram, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estendo essa oração a todos, Senhor, que a tua graça, que o teu amor alcance a todos eles em nome do Senhor Jesus. Amém.